Quanto tempo tu demora para saber a lucratividade da tua empresa? Como que tu faz para saber hoje quanto que tu tem de lucro na empresa? Se tu não tem essa informação, tu tá com um problemão. Eu acho que é importante a gente começar com uma das frases mais célebres da administração, né? Que é: o que não se mede, não se gerencia. Com isso eu quero trazer o seguinte problema. A maior parte dos negócios nem ao menos possui registro das movimentações que a empresa pratica. Então não anota vendas, não anota financeiro, não anota absolutamente nada. E a minha pergunta para vocês nesse momento é a seguinte: justamente falando com essa empresa, uma empresa que hoje não tá no zero em questão de registro, de anotação e de manter controle, qual é o ponto mais importante para ela dar o primeiro passo e para ela começar a registrar suas movimentações? Pega um caderninho, tá? Qualquer caderno, uma caneta e começa a escrever o que tu vendeu, a entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Isso aí já é um pulo de gestão gigantesco. Eu já tinha falado em outras vezes e eu acho que só isso, essa anotação, faria com que a mortalidade de pequenas empresas no Brasil caísse assim, em números. Seria gigante o número menor de mortalidade e o PIB do Brasil iria para as alturas. Se todo mundo fizesse isso, né? Não só no controle da empresa, mas até o controle pessoal. Isso ajudaria muito, teria muito menos pessoas endividadas. Até mesmo porque pode parecer muito simples essa gestão, mas a partir deste hábito de controlar essas informações, você vai encontrar como cruzar essas informações com outras e atrair e chegar em outros resultados, né? Outros indicadores aparecerão, outros relatórios. É um pouco de disciplina também de fazer isso, né? Criar o hábito de controlar as entradas e saídas, vendas, tudo que puder controlar. Perfeito. E se você se identificou com esse problema que a gente acabou de falar, eu espero de verdade que você ouça esse programa até o final, porque eu tenho certeza que ele pode mudar para melhor de uma forma muito significante a realidade da sua empresa. Então, é importante eu começar anotando o financeiro, né? Tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai, e depois começa a vir anotações como vendas, como compras, como quantidade em estoques, tudo é muito importante, mas fica em segundo plano, disparado quando se trata do financeiro, devido à importância mesmo que o controle financeiro tem para as empresas. Que tipo de benefícios vocês acreditam que pode trazer além da queda da mortalidade? Começar a organizar pelo menos o financeiro do meu negócio. Traz a verdade para a empresa dele, né? Não tem como tu organizar uma empresa, não tem como tu fazer nada no mundo, acredito eu, se tu não ficar olhando para a verdade. E isso é mais difícil do que as pessoas imaginam, essa anotação simples, né, de entrada e saída no financeiro. Justamente porque quando tu começa a perceber que tu tá saindo mais dinheiro que tá entrando, dá uma dor no coração, começa de repente se desesperar por causa disso. Então, não é tão simples assim quanto as pessoas imaginam, e ao mesmo tempo é muito simples fazer, né? Apesar da dor psicológica que é de tu fazer essa anotação. Mas só fazendo isso, tu resolve muita coisa dentro da tua empresa, resolve a tua cabeça também, né? Porque de repente se tu traz para esse mesmo pensamento para as contas pessoais da tua empresa, né? Contas pessoais e não só da tua empresa, tu começa a organizar a tua vida financeira e tu começa a perceber quanto tu estava gastando em bobagens e começa a se organizar. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, nas minhas contas pessoais, eu tento comprar tudo em cartão de crédito. Por que eu faço isso? Primeiro porque eu até que sou controlado financeiramente, né? Mas no cartão de crédito tem tudo ali, né? Descritivo, quando chega a conta do cartão de crédito, gastou tanto nisso, e nisso, e nisso. Uma época eu estava me dando conta que eu estava gastando demais em restaurante. Comecei a não ir mais tanto em restaurante e já me sobrou um pouco de dinheiro. Isso serve também para a empresa. Tu vai começar a entender onde que tu está gastando, o que está dando resultado, o que não está dando resultado, só com esse trabalho mínimo de entrada e saída de dinheiro. Isso porque até se não tem indicador, não tem esse controle, você está no escuro, né? Fica à mercê da sorte. Às vezes está passando por alguma dificuldade, nunca sobra dinheiro, a gente vê muito isso.
nunca sobra dinheiro no final do mês, está vendendo cada vez mais e não sabe o que fazer. Está no escuro mesmo. Então, quando você começa a controlar, até isso que o Davidson falou de identificar onde ele está gastando, às vezes isso pode acabar mexendo até no preço que você cobra do teu cliente. Por quê? Você está vendendo e mesmo assim não consegue bater as contas no final do mês. Ou seja, o problema está no valor, no quanto você cobra do teu cliente por produto ou por serviço. Aí você vê que, olha, estou tendo muito custo, ou os meus custos aumentaram agora e eu vou ter que reformular o meu preço que eu cobro do cliente para conseguir melhorar essa margem, né? Isso, o começo, a anotação, ela não é o suficiente para tudo. Mas aquilo ali vai te mostrar que tu vai precisar ir adiante, né? Então, esse exercício de fazer anotação vai te mostrar depois que tu vai ter que começar a entender coisas como a precificação do teu produto. Alguns clientes brigam com a gente quando a gente vende o e-gestor e eles colocam os dados no e-gestor e eles começam a se dar conta que o preço do produto deveria ser muito maior. E eles ligam para o nosso suporte dizendo assim, como assim? Digamos que eles vendem um produto por R$100, ou melhor, eles compram um produto por R$100, acham que se eles colocarem 30% a mais, vender por 130, pronto, eu estou com 30% de lucro. E não é assim, tem várias outras coisas envolvidas no preço, né? Por exemplo, quanto que tu paga de imposto, frete e outras coisas a mais, que no sistema ele te traz a verdade, um software de gestão te traz a verdade. E que na ponta do lápis, de repente, tu não vai conseguir fazer da maneira correta. E as pessoas dizem ainda assim, mas o meu concorrente ali, a loja vizinha aqui está vendendo por esse preço. E a gente tem que responder, não tem mágica. Ou o teu concorrente está comprando o produto mais barato, ou ele está tendo o mesmo problema que a tua empresa e está cobrando de menos, assim, né, do que deveria. Não existe mágica em relação a isso. Perfeito. Isso, às vezes não faz a mínima ideia de despesas operacionais, quanto que ele tem de custo para vender o produto, o serviço, para entregar. Acha que vendeu e está líquido, né? O que sobrou ali é dele. Não conta isso é o outro problema. As pessoas acham, né, eu vou adicionar 30% em cima do produto e pronto, minha empresa tem um lucro de 30%, tem uma lucratividade de 30%. Só que tem uma coisa, produto não dá lucro. Quem dá lucro é a empresa. De repente, tu até está ganhando em cima daquele produto, mas no geral a tua empresa está dando prejuízo e tu não está vendo. Tu vai ter que ir um pouco mais adiante agora, tu já percebeu isso, e começar a olhar outros relatórios importantes para saber a lucratividade da tua empresa. Um exemplo de relatório é o próprio DRE, que é o relatório contábil, demonstrativo do resultado do exercício, para saber se tua empresa está tendo lucro ou se ela não está tendo lucro. Perfeito. Eu acho muito relevante isso, principalmente essa questão da verdade, né? Porque quando tu tá anotando o teu financeiro, começando a anotar o teu financeiro, muitas vezes é comum que tu, em um dia que tá muito corrido, não anote as movimentações daquele dia. Aí tu vai olhar no final do mês e nada faz sentido. Tem que ser um controle que precisa de disciplina. Tu precisa estar colocando todos os dias, pode não cadastrar aquilo, anotar aquilo no próprio dia em que aconteceu, mas algum registro tem que ter para que tu possa voltar no dia seguinte, que seja, e realmente anotar aquilo e fazer o controle, porque a partir do momento que tu deixa uma transação de fora, tu estragou o teu ano. Porque tu vai olhar depois o resultado do ano e aquela transação não tá ali, aquela movimentação de dinheiro, aquela devolução de mercadoria não tá sendo contabilizada. E para onde que foi o dinheiro? Daí tu tá no escuro, como o Ricardo falou. Daí tu tá mentindo para ti mesmo. Não só para ti mesmo, tu tá mentindo pro governo. E pode receber uma multa porque não tá fazendo as coisas corretas, não tá anotando. E vai ser muito pior tu levar uma multa por estar sonegando e de repente tu tá sonegando sem saber, tu nem se deu conta que tava fazendo isso. Vem uma fiscalização e tu vai ter um problemão. E por isso que isso tem que ser cultural, né? Tem que ser cultural controlar dessa forma. O teu funcionário ele tem que entender que é importante para a existência da empresa e para manter o emprego dele, que essas informações sejam anotadas com todo esmero, todo cuidado possível, porque, bem como o Escobar falou, você acaba perdendo o fio da meada e depois não tem como encontrar, ou para ficar procurando, voltar para trás e ficar estudando onde é que está o erro, o que não foi anotado, perde-se muito tempo. Então tem que ter na cultura da empresa
é algo que sempre que a gente vai implementar uma nova ferramenta, pode ser até uma planilha de gestão financeira, sempre gera dor. Por quê? Porque vai mexer no trabalho, no dia a dia daquele funcionário. E aí ele tem essa dificuldade, porque às vezes não enxerga que isso vai melhorar muito o desempenho da empresa lá na frente. Até mesmo para conseguir enxergar o que esse funcionário está fazendo. Então, tem essa parte da cultura também, que é dolorido, é traumático, né, de implementar uma ferramenta para criar a cultura. E pode ter empresas que eu já vi dizendo assim, mas eu não preciso disso, minha empresa está indo muito bem. E eu digo, imagina se eu estivesse fazendo certinho o quanto de dinheiro tu ia estar ganhando. Exatamente. E isso leva para um ponto que eu acho que é relevante a gente falar também, de que existem modelos de negócios que são extremamente lucrativos por si só, né? E que mesmo com uma gestão mal feita, acaba gerando lucro e acaba dando certo. Mas se tu conseguir melhorar, vai ser expressivo, mas muito expressivo, a quantidade o aumento mesmo que tu vai ter em faturamento, em lucro dentro da tua empresa, em percepção do mercado, tu vai ter uma melhora em tantos pontos a partir do momento que tu começa a realmente gerir a empresa. Então, tu para de ser, na verdade, levado pelo mercado, né? O teu negócio é tão... ele tem uma base tão firme, a tua localidade é tão boa, às vezes, que tu pode ser o pior gestor do mundo que vai dar lucro. Mas, inclusive, o Warren Buffett, ele fala que ele tenta sempre investir em empresas que são tão sólidas, que fazem tanto sentido mercadológico. Se tu colocar 2 irmãos brigando atrás da gerência, não vai ter problema. A princípio, claro que vai ser um problema, mas ainda assim vai ser capaz de gerar lucro, ainda assim o negócio se sustenta, porque a lógica por trás daquilo é tão forte, né? Tem outro ponto. Desculpa. É basicamente isso, parar de ser levado pelo mercado. Tu tem poder de modificar as coisas, tu tem o controle, pelo menos no microambiente da tua empresa, e tu precisa tomar as rédeas da situação e te posicionar, porque às vezes o mercado está te levando para um rumo muito lucrativo e está dando muito certo, mas vai ter momentos que os problemas vão começar a aparecer, principalmente em situações de crise, por exemplo. Mas tem algo que é muito perigoso, e é exatamente essa questão. Às vezes a pessoa está perdendo dinheiro. Mas como o Davidson falou, né? Mas eu estou me desenvolvendo bem, a empresa está dando dinheiro, mas imagino que você poderia estar ganhando se a tua gestão fosse ainda mais afiada. E aí tem algo que é perigoso, que é a forma que interpreta a frase, no caderno ou na planilha, se você anotar de alguma forma já é interessante. Verdade, já é interessante. Mas vai chegar no momento e você tem que parar para analisar se você não está nesse momento, onde você não consegue utilizar aquelas informações mais, porque o teu caderno já não te dá mais liberdade de cruzar informações. Ou seja, você está só anotando para dizer que anota, e assim como a academia, eu pago a academia, só não frequento. Então, nunca vai te dar resultado somente anotar. Você está no final do mês parando para analisar isso, você tira algum fruto, você tira algum resultado desses números, você consegue identificar hoje e você para analisar trimestralmente, semestralmente, como que está indo a tua empresa, ou você apenas lança informações na sua planilha? E aí é exatamente onde chega no momento, até ali é capaz de ir com caderno, com planilha, mas chega no momento em que para você fazer a tua empresa avançar, escalar e tirar mais resultados, é muito importante que você tenha uma ferramenta que te dê suporte, para que você não tenha que ficar correndo macro lá, criando planilha, procurando planilha na internet que faça algo a mais para te dar um resultado de um relatório. Então, hoje mas já acredito que isso é até consequência, né? Isso. A pessoa começa a anotar. Isso. Por isso que eu falo que é tão importante o anotar. Ela começa a anotar e ela começa a perceber essas coisas aos poucos, e ela vai perceber com o tempo que ela vai precisar de uma ferramenta melhor, do caderno para a planilha, da planilha para um software. Isso, sim. E é uma forma de começar o caderno e é muito, muito válido. Só que você vai sentir, tem que tomar cuidado com isso, né? Para ter atenção na hora que chegar no limite do teu caderno e você tiver que migrar para algo maior, para que você não vá perder oportunidade de negócio. Quem sabe você achou realmente o mercado muito quente, você está bem posicionado e só precisa cuidar da gestão para o pessoal lá na frente conseguir vender, né? Perfeito. E eu acho que mais uma coisa importante para falar sobre isso é que, independente de estar anotando no caderno, num sistema, numa planilha, ou seja lá onde for, é muito importante que tu não esteja anotando simplesmente para poder conferir quando algum cliente tiver que, sei lá, devolver uma mercadoria, pedir um estorno ou ter aqueles dados para algum tipo de consulta e acabou. São dados estratégicos, né? Tu precisa tirar.
com alguma periodicidade, um tempo para sentar na frente daquelas tuas anotações e tentar extrair informação dali para te ajudar na tomada de decisão. Então, se tu tem algum relatório como, por exemplo, um ABC de produtos vendidos, e daí tu pode gerar por faturamento, tu pode gerar por quantidade de produtos vendidos, ou por seja lá qual métrica tu achar mais interessante, tu pode perceber que simplesmente tem produtos que eles não saem, que o teu público não está comprando, ou que de repente tu vende muita quantidade, mas não te dá nada de lucro. Então, aquilo precisa ser revisto, né? Tô vendendo muito pirulito, mas o que me dá dinheiro mesmo é o sorvete. Será que vale a pena tu seguir focando a imagem da tua empresa em vender pirulitos, que não é o que mantém o teu negócio, não é o que sustenta a tua empresa no mercado? Então isso é isso que eu acho importante, de pelo menos uma vez por... Eu acredito de verdade em uma vez por semana, mas eu sei que é uma realidade que às vezes quando tu tá no dia a dia não é tão fácil assim. Mas uma vez por semana, sentar na frente daqueles teus dados e realmente olhar eles e ficar o tempo que for necessário até tu conseguir extrair alguma informação. Então, se a tua planilha, ou se o teu caderno, ou seja lá o que for, já está estruturado para te dar uma informação no final referente a um ABC de produtos vendidos, a um DRE, a um fluxo de caixa, perfeito. Não vai ter tanto trabalho assim. Agora, é realmente o sistema, como o Ricardo estava dizendo, que tu vai cadastrando sem se preocupar. E mais para frente é que esses dados já vão estar estruturados porque tu começou a fazer certinho, porque quando tu está tratando de sistema, né, ele te dá os dados muito mais digeridos e consegue trabalhar com aquilo de uma forma muito mais dinâmica do que uma planilha. Porque se tu não estruturar a tua planilha para ela te dar informação relacionada, por exemplo, um DRE, vai ser muito trabalhoso tu extrair isso. Tu vai ter que pegar cada movimentação e somar na mão. A pergunta é, quanto tempo tu demora para saber a lucratividade da tua empresa? Como que tu faz para saber hoje quanto que tu tem de lucro na empresa? Se tu não tem essa informação, tu tá com um problemão. Quanto tempo tu demora, David? 2 cliques, porque a gente mantém um e-gestor funcionando. Perfeito. Acho que isso que é relevante, né? E isso te dá o tempo e te dá a liberdade para que tu tome as decisões certas e com muito mais agilidade. Tu não tenha que ficar garimpando dados por uma semana, às vezes, para daí sim, já tá cansado de ver aquilo quando tu tem os dados na forma certa e tu não vai dar tanta bola, ou já a tua cabeça já tá no outro problema, tu já tem outras coisas para resolver. Isso te dá uma liberdade, né? Mas digamos assim agora, a pessoa já usa o e-gestor, ou não precisa ser o e-gestor, um outro software de gestão, já faz tudo certinho, já tem acesso ao DRE, ou tem, por exemplo, acesso ao DRE do contador, está resolvido a partir daquilo ali, eu tenho a lucratividade da empresa? Eu quero dizer que não, ainda tem problemas ali. Alguns problemas como, por exemplo, quanto que tu está tirando por mês para tua empresa? Eu vejo muito empreendedor que a gente pergunta para eles, quanto que tu está tendo de lucro na tua empresa? Ele pega o DRE contábil, tá? E diz, estou com 30% de lucro na empresa. Daí tu vai analisar de verdade, tá? Porque daí não é uma análise contábil, mas sim uma análise financeira, né? Tu vai analisar de verdade e ver que a pessoa realmente, contabilmente, ela está tendo 30% de lucro. Mas ela tira uma merreca por mês para ela, de salário. E daí tu vai calcular. Como é que tu deveria calcular da maneira correta? Tu, como profissional, tu teria que olhar para o mercado. Por exemplo, sou o gerente de uma loja de roupas de tal patamar, né, de tal tamanho. Quanto que vale o salário, o mercado, quanto que o mercado paga hoje para um profissional para ser o gerente de uma loja de roupas do mesmo patamar? Sei lá, digamos que seja, chutando aí, 5 mil reais. Se tu não tá tirando 5 mil reais, né, para ti, tu tá com problema. Tu não tá tendo, aquele lucro que tu tá tendo ali, de 30%, é mentiroso, não é verdade aquele lucro. Tu tem que considerar, faz de conta que amanhã tu sofre algum acidente, tem alguma doença, e tem que ficar em casa e por causa disso tu vai ter que contratar alguém. Quanto que tu pagaria para uma pessoa competente, tão competente quanto faça um trabalho tão competente quanto o teu, quanto que tu pagaria por mês para ela? E isso serve para outras coisas também. Ao contrário, né? Digamos que tu tem uma empresa que está indo muito bem, né? E um dos sócios diz assim, eu mereço ganhar 100 mil reais por mês. E faz de conta que a
a empresa tem condições de pagar R$100.000 por mês. Será que ele merece R$100.000 por mês pelo trabalho dele? De repente, ele até merece em distribuição de lucro, porque ele é dono de uma parte da empresa e ele tem que ser pago por aquilo ali que é pelo patrimônio dele. Mas será que ele merece R$100.000 por mês como prolabore, como salário dele que ele vai receber todo mês? Muito difícil. Eu não conheço muitos profissionais no mercado que mereçam ganhar R$100.000 por mês. De repente, esse mesmo profissional ele paga R$10.000 por mês. E isso vai te ajudar até tu estruturar a tua empresa para evitar briga com sócios, né? Então tem que pensar dessa maneira também, entender como funciona o DRE até o DRE financeiro. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Davidson. O Steve Jobs, quando voltou para a Apple, depois da saída dele, ele retornou para a Apple e recebia um salário de $1. Tu sabe me dizer o porquê disso ou qual o sentido que aquilo fazia para ele naquele momento? É simbólico, né? Ele queria mostrar que ele estava comprometido em fazer aquilo funcionar mesmo. E ele queria fazer, porque ele tinha ações da Apple, né? Mesmo que ele não estivesse mais lá dentro, e deve ter ganhado mais ações depois, imagino eu, não sei detalhes da história, para conseguir fazer funcionar. Então, isso aí é a parte, isso aí é simbólico mais, né, do que realmente necessário. Mas ele mereceria muito mais que $1, né, se fosse como salário. Com certeza. Perfeito. Agora, um relatório que a gente acha muito importante, né, que a gente sempre fala da importância, que eu queria ouvir um pouco de você sobre, é o fluxo de caixa. E aí, qual que é o grande segredo? Eu quero falar isso sobre fluxo de caixa. Há uns anos atrás, eu li um livro chamado Simple Numbers, Straight Talk, Big Profits. Tá? Recomendo, o autor é Greg Crabtree, até anotei aqui. Não tem em português esse livro, é um livro americano sobre finanças. E ele fala um monte de coisas interessantes. Então, se tu lê em inglês, recomendo que tu compre esse livro para estudar um pouco sobre gestão financeira. É bem fácil de ler. Para quem sabe inglês, é um livro fácil, não é aqueles livros técnicos chatos, tá? E ele fala assim, muita gente que vem falar para mim que está com problema de fluxo de caixa, na verdade está com problema de lucratividade. Ele não tem lucro suficiente, por exemplo, com aquilo que eu falei, porque ele não estava se pagando, o próprio dono não estava pagando um salário suficiente porque ele deveria. Então, muito problema de fluxo de caixa é problema de lucratividade. Toda empresa deveria, pelo menos as pequenas empresas, né, deveriam ter um lucro financeiro acima de 10%, para evitar problemas, para evitar percalços. E tem outra coisa, fluxo de caixa ele vai identificar algo também, porque tem empresa que tem lucratividade boa, porém não consegue pagar as contas no curto ou médio prazo. Sim. Entende? Então ela consegue vender... Essa realmente tem problema de fluxo de caixa. Isso, e esta é exatamente o fluxo, o controle. Ela precisa adequar a forma de venda, políticas de vendas, parcelamento ou também pagamento de fornecedores para que se adeque ao fluxo de caixa dela, o controle de entradas para bater aquela saída de capital que tem que ter para pagar as contas mensalmente. Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que explicar bem o que seria o fluxo de caixa, né? O que é o fluxo de caixa? O que é um problema de fluxo de caixa? Tu não ter dinheiro na data certa. Tu pode até ter dinheiro, mas no dia 5, que é o dia de pagar o aluguel, tu não tem dinheiro, tu vai ter no dia 10. Isso é um problema de fluxo de caixa. Isso pode gerar custos, né? Porque o teu dinheiro está na rua, você não tem dinheiro em caixa, tem que correr para banco, isso acontece muito. Acaba tendo que correr para banco pegando empréstimos, pegando o crédito, para pagar as contas agora com o dinheiro que vai chegar. Ou seja, aqueles juros comeu o dinheiro que estava correndo caminhando na rua. Então tem que tomar muito cuidado. É esse fluxo de caixa que permite que grandes empresas, grandes varejistas consigam parcelar muito mais, porque elas têm esse controle assim, na ponta do lápis. É algo que realmente pode salvar a tua empresa e também pode afundar caso você não faça, caso você não tenha conhecimento. Vende muito parcelado, joga tudo para frente e não tem dinheiro para pagar, né, para gerar o mês que vem. Pega empréstimo no banco, não consegue pagar porque só adiou o problema com o empréstimo, vai atrás de agiota, continua o problema, só que agora tu está envolvido com agiotas e assim vira uma bola de neve, né? Perfeito.
manter um capital de giro adequado no caixa da empresa é a solução para o fluxo de caixa? Tem que ter um capital de giro para calcular ali. Só que às vezes assim, se tu não põe na ponta do lápis esse fluxo de caixa, pode acontecer de tu vender bastante e ter problemas porque vende bastante. Perfeito. Só para explicar para o pessoal o que é um capital de giro, tá? Porque vai que tem alguém que não saiba. Ele funciona da seguinte forma. Se tu define que o capital de giro da tua empresa necessário é de R$5.000, chegou no final do mês e tem R$10.000 em caixa, tu não vai tirar os R$10.000 do caixa. Tu vai tirar até tu ficar com R$5.000 e o restante sim pode ser sacado, pode ser dividido entre os sócios, mas aquele valor mínimo de R$5.000 ele precisa ficar justamente para que a empresa siga pagando as suas contas sem grandes problemas, né? Porque às vezes, por mais que tu tenha um fluxo de caixa que está estruturadinho, o atraso de um cliente grande, que represente um bom percentual do teu faturamento mensal, ele pode simplesmente quebrar. Ele pode tornar o teu negócio inviável. Justamente por conta desse problema de bola de neve que o Davidson relatou, né? Daí, daqui a pouco tem que ir para o banco, o teu cliente ainda não teve condição de pagar, ele pode estar passando por um problema financeiro pesado também. E isso não pode te afetar tão negativamente. Tu tem que estar preparado para isso. Agora, o que eu acho que é o grande problema do fluxo de caixa é justamente quando a empresa começa a crescer. Começar a vender mais pode trazer problemas seríssimos de fluxo de caixa, porque a empresa tem, e ainda para manter esse exemplo, tem R$5.000 de capital de giro, que é para manter os pagamentos. Só que agora eu tripliquei o faturamento da minha empresa. E daí eu tive mais custos para comprar essas mercadorias e eu estou mantendo o mesmo capital de giro. Né? Não tive tempo ainda, de repente, de aumentar esse valor que eu mantenho em caixa. E daí a gente volta para aquele problema. O Davidson acho que tem uma história muito interessante sobre isso, né? Um amigo meu tinha uma loja, lá no início dos anos 2000, ele tinha uma loja de vender computadores. E ele vendia computador, vendia parcelado esses computadores, e estava vendendo, estava tudo funcionando, só que ele vendia, digamos, em 3, 4 vezes. Daí chegava no outro mês, a pessoa pagava, sei lá, de R$1.000, ele vendeu em 3 vezes, a pessoa ia pagar R$300. Ele não recebeu o valor suficiente para comprar mais computadores. Daí ele ia no banco, pegava empréstimo para poder comprar mais computadores. E foi assim, foi exatamente como eu descrevi. Chegou ao ponto que ele foi para a agiota. Vendia e ele vendia parcelado. Porque assim, eu já tinha falado isso também em outro podcast, mas no Brasil as empresas se tornaram financeiras, né? Não existe essa história de parcelamento em países como, por exemplo, os Estados Unidos. Eu sei isso porque a gente, quando foi desenvolver o eGestor, eu fui tentar dar uma olhada nos softwares americanos, como é que eles faziam esse processo de parcelamento dentro do software, e percebi que não tem parcelamento dentro dos softwares de gestão deles. Por que não tem? Porque lá não é comum. Se tu vai comprar alguma coisa parcelada, tu vai no banco, tira o empréstimo, compra o que tu quer e paga parcelado para o banco. Tanto é que empresas como, por exemplo, Riachuelo e Renner, elas se tornaram financeiras. Né? Elas ganham mais dinheiro com financiamento, ali, com os parcelamentos dos produtos, que realmente com a venda do produto. Perfeito. Agora eu quero falar um pouquinho, voltar para aquele assunto do DRE. Tá? Como é que o DRE ele mostra o lucro que eu tenho na minha empresa e o que diferencia, afinal de contas, um relatório de DRE para um relatório de fluxo de caixa, por exemplo? É que o DRE ele é mais completo, ele vai te o fluxo de caixa, na verdade, ele vai te apresentar as entradas e saídas que você tem, isso, nas datas, são por período, você consegue fazer fluxo de caixa por período. Já o DRE ele vai te apresentar despesas operacionais, os impostos que são descontados, ele vai te entregar realmente o que sobrou em resultado líquido final, após todo o custo de operacional para vender, custo com matéria-prima, custo com folha de pagamento, custo com impostos, e vai te entregar realmente se a tua empresa teve um lucro ou prejuízo. E sem isso você não consegue ter um resultado real, assim, uma verdade, como a gente começou no vídeo falando, saber se a tua empresa está dando lucro ou prejuízo. E ele também trabalha com dados históricos, né, coisas com informações que passaram. Já o fluxo de caixa você consegue fazer previsão muito mais fácil para frente também, com períodos que estão por vir, com lançamentos de contas que você já tem para receber e contas que você já tem para pagar. Né?
Perfeito. Mas assim, não precisa se assustar quando a gente fala nesses relatórios, não é nada tão difícil assim. Um DRE, apesar do nome feio, demonstrativo do resultado do exercício, é só uma conta de mais e menos ali, né? É o primeiro, tem faturamento e ele vai descontando, depois imposto, depois outros gastos, e chega no final lá o lucro líquido da empresa. Não é nada tão difícil assim. É só montar, porque as informações você já tem na tua empresa, né? Elas já estão ali. É só realmente... O contador já tem essa informação, apesar de não estar correto, como é que eu vou dizer, financeiramente, pode estar correto contabilmente, mas não está financeiramente, mas só o relatório contábil já te ajuda bastante. Viu? Perfeito. Pelo menos ele dá uma noção, né? Eu acho que é bem isso que o Ricardo falou também, de que é mais fácil tu projetar um fluxo de caixa, tu fazer um orçamento, tu saber se tu está conseguindo manter aquele orçamento pelos tipos de categoria, de despesas mesmo que tu vai ter dentro do teu negócio. Enquanto o DRE já é um pouco mais complicado, né? Às vezes ele não faz tanto sentido quando projetado, quando na verdade ele é mais para te olhar o passado. Olha, durante esse mês eu tive lucro, eu tive prejuízo. Quanto que eu tive de lucro? Então tu consegue saber exatamente qual que é o percentual de tudo aquilo que entrou que o teu negócio está rendendo também, né? Que sobra no final da operação. Isso é muito importante. E falando sobre isso daí, eu queria dizer uma coisa assim, sobre sonegação de impostos. Não é porque eu sou bonzinho que eu quero dar ideia para vocês pagarem tudo certinho os impostos, mas porque é muito mais fácil de tu controlar. Imagina como tu ia controlar a tua empresa, ter relatórios de DRE certinho. Tu ia ter que pagar um contador para ele fazer 2 contabilidades, o caixa 1 e o caixa 2, né? Para ter relatórios certinhos de lucratividade, para entender tua empresa. Como eu me considero burro, eu prefiro fazer tudo certinho, porque daí eu tenho um relatório, eu clico um botão e eu tenho um relatório certinho no final do mês e também durmo tranquilo porque eu paguei os impostos corretos. Perfeito. Se você aprende a jogar no jogo certo, por mais que dê trabalho, você se acostuma com isso, né? E depois você já está certo caso você tenha que escalar a empresa. Agora, você se acostuma a jogar com facilidades, a viver ali com caixa 1 e 2, como diz o Davidson, e depois você precisa escalar ou precisa a entrada de um sócio, e está tudo quebrado. A gente vê muita dificuldade com clientes que agora querem botar em dia a casa, porém, dentro do processo deles existem vários jeitinhos que eles dão, vários vícios dentro da gestão deles. Né? E aí acaba não se encaixando. Exatamente. Essas gambiarras, esses jeitinhos, né? Jeitinho brasileiro ali que tu acaba dando para tentar ter o controle, no final das contas, o que tu vai estar gerenciando, porque é exatamente aquilo que a gente falou, né? Tu vai acabar mentindo para ti mesmo, porque um ou outro lançamento vai ficar de fora, uma outra venda vai ficar de fora, e daí nem tu vai ter o controle, tu não vai ter... É mais fácil de um funcionário te roubar, de um sócio te roubar. Exatamente, é um risco muito maior que tu corre mesmo com os perigos de dentro da empresa, né? Eles também existem. Agora, vamos falar um pouco sobre o relatório de curva ABC. Eu cheguei a falar sobre isso um pouco antes no programa, mas agora eu quero me aprofundar um pouco mais nesse relatório. Eu acho que ele é um relatório muito importante também para os negócios, porque tu consegue, primeiro, gerar ele a partir de dados diferentes. Então, eu quero saber quais são os produtos que eu mais vendo. Na maior parte das empresas, eu não lembro agora exatamente qual é o percentual, mas é entre 70% e 85% de todas as vendas feitas, elas ficam divididas em 3 produtos. Então, existem 3 produtos principais que geram a maior parte do faturamento do teu negócio e tu nem sabe exatamente dizer quais são eles, muitas vezes. Claro que tu pode ter uma noção porque tu tá vendo os produtos aí, mas de verdade só quem vai te mostrar isso vai ser o relatório. Só que o mais importante do relatório de curva ABC não é tu gerar só por quantidade e acabou. Tu pode gerar por quantidade para entender quais são os produtos que realmente representam a maior parte das movimentações das vendas que tu faz no teu negócio, e depois gerar por lucratividade, para saber se esses 3 produtos eles também representam uma parte significativa do lucro que tu tá tendo no teu negócio. Porque isso que vai ser importante, daí tu começa a tomar decisões, né? Não necessariamente tu vai cortar o resto do catálogo e tu vai ficar só com esses 3 produtos. Às vezes as pessoas compram esses 3 produtos em quantidade, esses principais produtos, porque elas sabem que se elas forem aí, vai ter 100 outros produtos que ela vai ter de opção. E uma vai levar um desses produtos, a outra vai levar o outro, a outra vai levar o outro. No final do mês, todos eles foram vendidos, mas com percentuais muito menores do que o teu produto principal, né?
Então, na verdade, tu vai ter a possibilidade de entender um pouco mais sobre o teu negócio e tomar uma decisão. Então não quer dizer que tu vai carcar fora tudo e agora eu só vou trabalhar com esses produtos e acabou. Não. Mas tu, pelo menos, vai começar a entender um pouco mais sobre a tua empresa. E o que realmente está dando lucro na tua empresa. E às vezes não é ainda o lucro que o Davidson falou, que é o lucro do DRE, que é o que realmente importa no final das contas. Mas é a margem de contribuição de cada produto, né? Então vai ter um produto que tu faz só 2 vendas por mês, mas esse produto ele pode representar muito bem 20% de toda a margem de contribuição do teu negócio. E esses 20% também, né? Eles podem ser... Exatamente. E esses 20%, de repente, eles são o valor do aluguel de um mês inteiro aí da tua loja, né? Então tu precisa, de repente, prestar mais atenção nesse produto. E se tu aumentar em 2 a venda desse produto porque tu começou a destacar ou tu começou a anunciar melhor ele, quão impactante vai ser isso no lucro no final da tua operação? Pode ser muito. O que importa de verdade é o lucro no final, o resto é bobagem, né? Por exemplo, a Apple vende menos celulares do que o pessoal que vende Android. Vende muito menos. Mas quem é que está com o dinheiro mesmo? É a Apple. Né? Ela vende menos e é mais lucrativa. Perfeito. E voltando na curva BC do Escobar, eu sempre digo que um indicador ou um relatório, ele nunca traz como benefício somente aquele objetivo principal dele. Ele sempre te traz a possibilidade de jogar com aquela informação de diversas formas. A curva BC, ela permite que você entenda, então, o que mais vende e o que você precisa e também te dá oportunidades de produtos que você pode desenvolver dentro da empresa. E isso pode te ajudar em posicionamento de produto dentro da tua loja. Isso pode te dar também a possibilidade de estudar venda conjugada. Como que outro produto que esse cliente que leva, digamos, o cigarro, né, aquele produto que vende muito ali, não dá lucro, mas vende muito dentro da tua empresa. O que eu posso... cliente, né? Exatamente. Como que eu posso casar essa venda? Eu quero que ele que compra refrigerante, ele também compra que outro tipo de produto, entende? E assim, se é roupa, peças, independente, você consegue estudar a partir daí, se conhecendo um pouco mais do teu kit de produtos, do teu realmente do teu estoque, né? Outro ponto que também é muito interessante, que é casado com isso, é o ticket médio. Quanto que o teu cliente consome toda vez que ele vai na tua empresa? Cada cliente, quanto que ele deixa de dinheiro? Quanto que ele consome? Isso permite que você entenda também muito mais junto com o produto que mais vende e também o vendedor que mais vende. Você começa a conhecer cada vez mais as estratégias que eles fazem para vender, o que você deve dar mais atenção ou o formato de venda, né, para aqueles clientes que entram na tua loja. Eu quero complementar isso porque eu achei muito relevante o teu comentário, Ricardo. Tem um restaurante aqui na cidade que é muito famoso e era o dono que atendia atrás do balcão. Eu já ligava pra lá, eu fazia o meu pedido, não dizia meu nome, ele já dizia 15 minutos, Pedro, e desligava o telefone. O cara simplesmente sabia que era eu. E chegou um momento que ele saiu de trás do balcão, mas às vezes o empreendedor que é pequeno, ele pode ouvir isso que o Ricardo está dizendo e pensar, putz, ninguém realmente no mercado pensa nisso, ninguém está fazendo isso não é tão significativo. Mas quando entrou uma outra pessoa para atender atrás do balcão, toda vez que eu chegava nesse restaurante, ela tentava me vender um outro produto junto, quando eu ia só retirar o meu lanche. Então ela, vamos levar uma coquinha hoje, já embalando o negócio, e pelo menos umas 2 ou 3 vezes eu levei a coca só porque ela me ofereceu. Então isso pode sim, e mesmo restaurantes pequenos, né, mesmo negócios muito pequenos, tu pode tentar aumentar o teu ticket médio com uma ação que é só tu oferecer. O que custa tu perguntar se a pessoa vai querer ou não uma coca? Só deixar no balcão, às vezes, também, né? Exatamente. Tu deixa um chocolatinho, tu deixa um chiclete, já está aumentando o ticket médio ali de venda, né? E às vezes o empreendedor ele não sabe como conhecer o cliente dele. Poxa, mas eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro para fazer uma pesquisa de mercado. Mas ele não estuda nem aquele cara que já entra na loja dele. E essa é uma forma. Cruzar essa curva BC com o ticket médio, você começa a entender até mesmo o poder de aquisição do teu cliente, quais são os clientes que mais compram, qual é o produto que mais te dá margem também. Às vezes, poxa, eu estou vendendo bem, mas o meu lucro não sobra no final.
Ou seja, estou cobrando pouco, estou tendo muito custo, e a partir desses relatórios que eu começo a entender mais o meu negócio e eu posso trabalhar para frente. Eu estou trabalhando com dados históricos, coisas que aconteceram, mas para projetar um futuro. E para projetar um futuro com lucros, caso não esteja acontecendo agora, né? Eu sei onde mexer. Com certeza. Tem outro relatório de curva ABC que eu acho que é importante a gente falar. A gente falou rapidinho sobre o relatório de ABC de produtos vendidos, né? Por quantidade vendida e por lucratividade. Eu acho que é muito relevante. Se tu ainda não conhece muito sobre esse assunto, a gente tem um post no nosso blog que fala, explica melhor como é que funciona e como é que tu pode gerar dentro do teu negócio. Mas um outro relatório que pode ser muito significativo para a tua empresa é o relatório de ABC de vendas por cliente. Às vezes, justamente, tu tem grandes clientes, tu tem fãs do teu negócio, tu tem pessoas que poucas pessoas que significam 50% das tuas vendas mensais. E é claro que essa realidade ela não vai se aplicar em todos os casos. Mas se tu tiver um relatório de ABC de vendas por cliente, tu consegue, no mínimo, esse cara vai voltar, ele tá comprando bastante na tua empresa. Todo mês dá um chocolate para ele, dá alguma coisa, oferece algo a mais, fideliza essa pessoa que é realmente fã do teu negócio, né? Que ela tá todo mês aí gastando contigo. Eu acho que isso é muito relevante. E um relatório desses, ele te dá a possibilidade, não é de tratar melhor um cliente porque ele vai sempre e tratar mal o cliente que não vai. Não. Mas é justamente manter o teu padrão com todo mundo, só que oferecer algo a mais para aquelas pessoas que oferecem algo a mais para ti, porque elas são, sim, importantes para o teu negócio. E se tu conseguir quantificar essa informação e registrar as tuas vendas para clientes, de repente tu vai ter um poder de decisão a mais ali, que não vai afetar grandes coisas, tu gastar R$5 por mês em um chocolate para dar. Às vezes é uma coisa insignificante, mas é só para agradecer, né, realmente pela fidelidade que o cliente tem contigo, por seguir querendo comprar no teu negócio, por gostar tanto daquilo que tu oferece, e tá tudo certo. Então não é inventar moda, mas tu ainda consegue se diferenciar. E eu tenho certeza que uma pessoa que passa por uma experiência assim, quantas vezes tu já passou por experiência assim? Eu nunca passei por isso, entende? Eu provavelmente não sou a pessoa que mais gasto em lugar nenhum, e tá tudo certo, mas esse tipo de experiência marca, fica forte na cabeça da pessoa que recebeu esse brinde, né? E ela vai se sentir importante para o teu negócio, vai ser muito mais difícil, ou melhor, vai ser muito mais caro para qualquer concorrente que queira entrar no mesmo mercado que tu, de te roubar esse cliente. Não vai ser tão fácil, não. E tem na outra ponta também, né? Tem aquele cliente que comprava muito, que consumia, tinha um ticket super alto dentro da tua empresa, e ele sumiu, parou de comprar. Você também pode ir atrás dele, entender o que aconteceu. Às vezes você pode receber algum feedback de algum erro que ocorreu dentro da tua empresa que tu não conhece, ou algum concorrente que levou ele por algum motivo, e você sabe qual é o teu inimigo, sabe o que você tem que fazer para trazer ele de volta, ou pode pelo menos tentar trazer ele de volta, né? Ou no mínimo tentar fazer algo para que tu não perca mais clientes por esse tipo de situação, né? Também é algo muito relevante. Ótimo. E para embalar, eu tenho mais um relatório aqui que eu queria falar, que é algo novo no eGestor, inclusive. Se você ainda não testou, pelo menos cadastra um pouco de informações lá e testa, porque é um relatório muito relevante, tá? Dá para definir o período que quiser para entender. Então, eu sugiro um período de 60 dias para cima, mas é o relatório de produtos sem vendas. Tu precisa conseguir gerar de maneira fácil os teus produtos que não são vendidos e eles estão parados no teu estoque. Mas que tipo de decisão que tu pode tomar com isso? Tu pode colocar esses produtos na vitrine, tu pode oferecer desconto para eles e também destacar em algum lugar na tua loja. Existem diversos... Ou até ter prejuízo um pouquinho na venda desses produtos para ter dinheiro no bolso para comprar produtos que realmente vão te dar lucro. Exatamente. E esse prejuízo se transforma em lucro muito rápido, porque aquele dinheiro parado lá, aí, na verdade, nos próximos 6 meses, nos próximos 2 meses, se ele continuar parado, esse prejuízo já ia acontecer. Então você antecipa ele e já nos próximos 2 meses já joga com esse dinheiro no bolso, né?
Exatamente. E daí tu pode usar esse dinheiro para justamente te dar uma folga no teu capital de giro, ele vai te ajudar justamente na tua lucratividade, é um dinheiro que vai te facilitar para te fazer a tua próxima compra no fornecedor, porque às vezes pagando à vista tu pode conseguir algum tipo de desconto, enquanto se ele simplesmente estiver parado, né, tu não vai, e o pior de tudo eu acho que é o produto já estar parado. Eu já cheguei em alguns lugares e vi esse tipo de situação, sabe, aquele produto que tá num canto e que ele tem pó, ele literalmente tem pó em cima dele, porque ninguém chega perto desse produto, às vezes porque o produto não é bom, às vezes porque... E se tu não presta atenção nisso, tu vai, mesmo que esse produto venda 2, 3 anos depois, tu vai comprar de novo. E tu não pode cometer esse erro. Porque se tu vai seguir comprando, então, produtos que o teu mercado não tá disposto a girar com facilidade, não vale a pena, né? Tá jogando teu dinheiro fora. Enquanto esse dinheiro tá parado no teu estoque, tu não tá lucrando com ele, tu não tá conseguindo girar com ele, tu de repente tá tendo que ir atrás de empréstimos para conseguir manter o teu capital de giro, sendo que tu tem o dinheiro, só que ele tá parado, e tu não consegue ver, tu não consegue liquidar. Pode ter um estoque muito mais enxuto, só com produtos que tu sabe que gira, tendo essas informações, né, e ganhar mais dinheiro mais rápido, tendo um estoque bem mais enxuto. Com certeza. Porque às vezes você não é nem deixar de comprar esse produto, mas comprar menos, né? Se você comprou demais e não conseguiu girar ele é um produto que sai de uma forma mais lenta e você tem um super estoque. Até a última peça vender, ele acabou ficando parado, né? Não é que ele não teve movimentação esse produto, e sim não movimentou o suficiente para não ficar ali durante muito tempo. Sim. Para limpar o estoque. Só um último relatório muito legal que tem no Gestor, que é o DRE lado a lado. Eu não lembro o nome que ele está dentro do Gestor, mas ele é muito legal assim, ó. É uma maneira bem fácil de tu analisar toda a tua empresa. Tu coloca, se tu tem os dados preenchidos de todos os meses, ele vai te dar, por exemplo, o DRE de janeiro, fevereiro, março e assim vai. E tu consegue analisar mês a mês cada categoria do teu DRE e perceber, por exemplo, eu ando aumentando demais a minha folha de pagamento, mas a minha lucratividade está caindo e eu não estou conseguindo aumentar as vendas. Então está na hora de repensar ali, será que eu contrato mais gente? Será que eu paro de contratar? Tem como analisar tudo isso, né? E comparar com outros anos, é bem interessante esse relatório. Perfeito. Faz tu conseguir entender também qual é o ritmo de crescimento do teu negócio, né? Isso. Então isso ajuda demais. Muito obrigado mesmo por quem ouviu o programa até aqui, por quem assistiu o programa até aqui também, se você está no YouTube. Nos segue no Spotify, a gente está no iTunes, a gente está em praticamente todo lugar. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa o seu gostei aqui, se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra gente. E deixa nos comentários, né? Se você já gera algum relatório desse, se de repente faltou algum relatório que você considera importante, que a gente não lembrou para o programa de hoje. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigado. Até mais, pessoal.